Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de ciências de número 4. Hoje veremos sobre os órgãos do corpo humano. Os objetivos, então, são conceituar órgão, compreender e identificar órgãos internos e externos do corpo humano, conhecer alguns órgãos do corpo humano e sua anatomia e fisiologia, compreender como podem ocorrer diferenças de corpos através do gênero. O órgão, o que é um órgão? Na biologia, que é a ciência aí que estuda a vida, o órgão é um conjunto de tecidos que tem uma ou diversas funções. Os órgãos, eles podem ser classificados em internos e externos. O órgão interno é aquele que está presente dentro do corpo, o qual a gente não consegue visualizar, como por exemplo a bexiga. Eu sei que eu possuo a bexiga, ela vai armazenar a minha urina, mas eu não consigo visualizar a bexiga. Eu consigo sentir, às vezes se a minha bexiga está muito cheia, eu sinto, nossa, minha bexiga está cheia, mas eu não consigo visualizar. Por quê? É um órgão interno. Enquanto que o órgão externo é aquele que fica visível e tocável, que fica para fora, como por exemplo a língua. Eu consigo visualizar aí a minha língua, ainda que assim eu não consiga, mas na frente do espelho eu consigo visualizar. Automaticamente a língua é um órgão externo. Agora que você compreendeu aí o que é o órgão, que tal conhecer alguns órgãos e a sua anatomia e fisiologia? Eu trouxe para vocês alguns órgãos, é claro que nós temos diversos, mas trouxe alguns que eu considerei os principais para vocês entenderem bem essa ideia aí de órgão e também de sistemas do corpo humano. O primeiro, o coração, tá? O coração ele é responsável por bombear o sangue através do batimento cardíaco realizado por meio da contração e do relaxamento. A gente estudou isso na aula passada, né, sobre tecidos, então a gente viu que o coração ele contrai e ele relaxa o tempo todo, ele está fazendo isso, o nosso coração ele não para enquanto a gente estiver vivo. E ele é responsável por quê? Por bombear o sangue. Então o sangue ele está circulando no nosso organismo e o coração ele vai servir como uma bomba para impulsionar aí esse sangue a circular. Então vamos marcar lá bem basiquinho no caderno as funções desses órgãos. Então o coração, bombear o sangue. Continuando. O esôfago, esse órgão aqui em destaque, tá? O esôfago, ele tem um formato de tuba e leva o alimento até o estômago. Então, a gente vai estudar sobre o sistema digestivo. Mas nesse momento, vocês têm que analisar que quando a gente consome um alimento e vai engolir, nós possuímos aqui um tubinho que se chama esôfago, que vai conduzir, né, tem músculos do lado dele para impulsionar ele a descer, e ele vai chegar ali até o estômago. Então, marquem lá. Esôfago. Condutor de alimento. Próximo órgão que nós temos, pulmão. Então, ele é responsável pela troca de gases do corpo humano, oxigena o sangue e elimina o gás carbônico. E é localizado dentro da caixa torácica. Então, nós temos a caixa torácica aqui que protege tanto o pulmão quanto o coração, né, que são esse conjunto de ossos. Então, a gente, no processo de respiração, a gente inspira o gás oxigênio, ele vai ser levado para todos os órgãos do corpo e daí a gente vai expirar, a gente vai soltar o gás carbônico, tá? E no pulmão que ocorre essa troca desses gases. Pulmão, então, é a troca de gases. O estômago,
estômago. Então, nesse órgão, que tem a capacidade aí de cerca de 2 litros em um indivíduo adulto, ocorre a transformação do bolo alimentar em uma massa denominada quimo. Quando a gente estudar sistema digestivo, vocês vão entender bem isso. Mas, por enquanto, entendam que quando a gente consome um alimento, sabe quando você comeu e mastigou e notou que está pronto para engolir. Essa mistura, né, esse mastigado, eu denomino de bolo alimentar, tá? Eu não consumo os alimentos, eu não coloco na boca e engulo inteiro, né? Eu tenho que mastigar. Então, isso é o bolo alimentar. Quando ele desce lá pelo esôfago e vai chegar no estômago, lá no estômago, ele vai se misturar e vai se chamar quimo. E daí, isso daí vai pro intestino, tá, pessoal? Só para vocês compreenderem do que a gente está falando. Ou seja, depois que o alimento é triturado pelos dentes, ele forma uma consistência pronta para ser engolida, a qual chamamos de bolo alimentar. No estômago, o bolo alimentar é digerido e forma o quimo. Então, vamos anotar lá, estômago. Então, o estômago forma o quimo. Pele. A pele é o maior órgão do nosso corpo e apresenta várias funções, como revestir o nosso corpo, né? E protege também contra atritos, né? Então, assim, notem que imagina se a gente não tivesse a pele, a gente se encostaria em qualquer lugar, a gente poderia machucar órgãos internos bem fortemente, tá? Então, com a pele isso é impedido. Perda de água excessiva, então nós temos água, obviamente, no nosso corpo, então para que não haja essa perda excessiva de água, a pele também protege. E também aqui a gente cita a ação de micro-organismos, né? A gente está exposto aí sempre a micro-organismos que estão tentando invadir o nosso corpo para nos causar doenças. Então a pele vai estar protegendo o nosso corpo também contra esses micro-organismos. Então vamos marcar lá sobre a pele. Vamos anotar apenas o revestimento, tá? Mas vocês sabem que tem mais funções. Os rins estão localizados aqui embaixo, mais ou menos, mais na parte de trás, tá? Com o formato de um grão de feijão e medindo cerca de 10 centímetros, os rins são órgãos presentes em pares no nosso corpo, ou seja, cada indivíduo possui 2. Dentre suas funções, podemos destacar a filtração do sangue e a formação da urina. Então, ele filtra o sangue e lá também ele forma a urina, que vai descer aqui pelo uréter e vai chegar aqui na nossa bexiga, tá? E que a gente vai eliminar aí o nosso xixi, tá? Uma curiosidade bem interessante dos rins é que é possível viver com apenas um rim, tá? Então tem pessoas às vezes que nascem até com apenas um rim e é feito, né, mais comum a doação de rins porque o indivíduo pode conseguir viver com apenas um rim. Para manter o rim saudável, ingerir bastante água, tá? Que ajuda bastante. Então vamos lá. Os rins. Então, filtração do sangue. E formação da urina. Agora a bexiga, tá? A bexiga é um órgão muscular responsável pelo armazenamento da urina. Então, quando nos rins, né, a urina se forma, vai descer por 2 canaizinhos chamados uréteres e aí vai chegar na bexiga, tá? Porque ali a urina vai ficar armazenada até que o indivíduo vá até o banheiro e elimine, ok? A bexiga do indivíduo adulto tem a capacidade de armazenar cerca de 700 a 800 mililitros de urina, tá, pessoal? Então, marquem lá a bexiga.
armazena a urina. Agora o cérebro. Importantíssimo, né, pessoal? Então, o cérebro é o órgão responsável por todas as nossas ações e é protegido pelo crânio, tá? Que é esse conjunto aí de ossos. Entre diversas funções, podemos dizer que ele é responsável por guardar as nossas memórias, nos manter alerta e, claro, pensar. Então, todas as nossas ações, elas estão diretamente ligadas aqui com o cérebro, tá? Então, ele guarda as nossas memórias, então, sabe, a gente consegue aí se recordar dos acontecimentos. Isso tudo está no nosso cérebro. Eles nos mantêm alerta também. Aqui eu coloco a questão dos reflexos, sabe? Quando, por exemplo, tem um ferro, o ferro está quente lá na minha casa, eu vou encostar o dedo no ferro. Automaticamente, qual é o movimento que eu vou fazer? Eu vou retirar o dedo o mais rápido possível. Porque o meu cérebro ele já está alerta, sabendo que aquilo está quente e vai fazer com que você tire para que a tua queimadura seja menor ou para que realmente não haja queimadura, tá, pessoal? Então, essa função, entre outras, né, do nosso cérebro. Vamos colocar aqui pensar, porque basicamente é isso aí. Podem colocar pontinho final. Todos temos exatamente os mesmos órgãos? Todos os indivíduos possuem exatamente o mesmo? Boa parte dos órgãos são iguais em todos os seres humanos, mas a gente não pode esquecer que determinados órgãos estão presentes apenas no corpo das mulheres e outros apenas no corpo dos homens, tá? Ou então possuem tamanhos diferentes nas mulheres e nos homens. Então, o corpo masculino e feminino, ele vai se diferenciar com alguns órgãos. Obviamente que todos temos pulmão, coração, cérebro, bexiga, enfim, mas algumas coisas elas vão ter mudanças no corpo masculino e no corpo feminino. Pessoal, então agora vocês concluíram aí o estudo sobre órgãos, conseguiram compreender aí bem alguns órgãos do nosso corpo. É óbvio que nós temos diversos, mas eu trouxe aqui os principais para vocês compreenderem, porque às vezes parece tão simples, né? Eu já ouvi falar sobre esse órgão e tudo mais, mas eu não sei aonde ele está, eu não sei qual que é a função, para que esse órgão serve no meu corpo. Então é bem importante a gente ter conhecimento sobre isso. Então agora vocês vão realizar aí alguns exercícios no caderno para intensificar os saberes de vocês. Até a próxima e bons estudos!